aqui no aperto mesmo. Vamos lá, então? Mano, análise desse empate por 0-0. Você saiu ali também de campo reclamando de algumas situações. Queria saber quais são as reclamações que você teria com a arbitragem ou com a situação do campo, enfim. Não, eu não tenho muita reclamação da arbitragem, não. A não ser um impedimento escandaloso que foi na nossa frente, que foi marcado do René, que não tinha nada a ver, que era um lance de gol. Mas reclamamos na hora e sem o VAR a gente volta a vivenciar essas situações de novo, do engano, da vez levantar na pressão e aí não dá mais para corrigir, né? Mas eu acho que antes do VAR a gente tem que falar do campo, porque é quase impossível jogar futebol nesse campo. E esse é um desrespeito com o futebol gaúcho, que eu acho que quem dirige o futebol gaúcho e que diz tanto que temos que valorizar o gauchão, deveria ter em dezembro, quando você poderia fazer uma vistoria em todos os gramados, né? Chamar a atenção dos clubes que não tem um gramado minimamente adequado para você praticar um pouquinho de futebol, porque eu acho que é muito feio para todos nós, passar para todo o Brasil um jogo num campo desse aí, que não dá nem para chamar de campo. E não é por coincidência que os 3 jogos que se jogou aqui terminaram 0-0, né? Você vai vendo que é uma dificuldade grande para você construir uma jogada, você tem que simplificar o jogo de todas as maneiras e mesmo sendo ruim para as duas equipes, uma equipe mais técnica, que está acostumada com outro nível de jogo, sofre mais. Você sabe que sofre mais. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda é que a equipe competiu, disputou todas as bolas, brigou por ela, que era o primeiro passo para você jogar esse tipo de jogo. Mas eu achei que em determinados momentos a gente simplificou um pouquinho demais, né? E se tivesse feito um pouquinho mais aquilo que a gente fez no final, eu acho, um pouquinho mais de lucidez, um pouquinho mais de trabalho, de triangulação pelos lados, para entrar com uma bola mais qualificada, eu acho que a gente teria feito mais lances com chance de vencer o jogo, como a gente fez no final. Mas eu também vou desculpar os jogadores. Eu acho que nessas condições aí é muito difícil de você entregar algo muito melhor do que isso que a gente conseguiu fazer. Boa noite, mano. Eu queria que você falasse aí das 3 mudanças que foram feitas na escalação, como o Mário Fernandes começando na lateral direita, o Baralhas no meio-campo e o Alemão no ataque, e você ali testando uma formação com 3 atacantes. Independente das condições do gramado, queria que você fizesse uma análise aí de como eles se comportaram, esses atletas aí, na partida. Era uma situação que a gente queria fazer já há mais tempo, colocar os 3 atacantes juntos. Achei que o jogo era o jogo adequado para fazer isso, porque ia ser difícil construir alguma coisa mais qualificada no meio-campo, pela condição do gramado. Então colocamos Pedro, Wanderson e Alemão. Determinadas situações funcionaram bem, tivemos força, não deixamos eles quase nunca chegar na área da gente. Mas com 3 à frente da linha da bola, você cria uma outra situação de jogar, né? Para essa situação aqui, a gente achou que era o melhor. Para outras situações, cada uma delas vamos pensar. Eu não acho que o nosso empate passou pelos 3 jogadores que entraram ou alguém que não esteve no campo. Acho que o empate passou pelas condições que falamos antes. Acho que todos os jogadores que entraram fizeram boas atuações. Mano, tu colocaste o Alexandre Alemão, né, como centroavante hoje. O Alemão não vem correspondendo ao que a torcida quer gols. Como tu avalia o desempenho dele na partida de hoje? Não gosto muito de falar de questões individuais quando o resultado não vem. Fica parecendo que você quer atribuir o empate a algum jogador. E pelo que eu ouvi, o pessoal não gosta muito quando a gente fala individual de ninguém, então vamos agradar a todos. Mano, você falou do campo não ser em condições ideais. Você pretende repetir essa formação com 3 atacantes e um campo com condições melhores para observar como funciona o time? Vamos ver, eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de fazer atuação, pode fazer para iniciar, pode fazer durante o jogo. Acho que o importante é a gente entender que quando você joga com 3 homens à frente da linha da bola, você perde um jogador na construção da jogada. É importante a gente entender, é matemático. Se você colocar eles lá, eles não estão aqui onde você
constrói no segundo estágio, a bola passando no meio de campo mais de pé em pé, dificultando mais a leitura do adversário sobre o posicionamento da tua equipe. Tem horas que vai funcionar, tem horas que não vai funcionar também, tem horas que vamos escolher jogar assim, tem horas que vamos escolher jogar de outra maneira. Acho que o time tem que saber se comportar de todas elas. Mano, o Inter empatou hoje contra o Novo Hamburgo, né? E é o segundo empate em jogo fora de casa. Em condições como essa, né? O da Avenida até estava um pouco melhor. Você acredita esse empate, a questão do gramado, ou tem algo ainda lhe incomodando no rendimento do time para ficar azeitado como estava no passado, como foram nos 2 últimos jogos em casa contra o Ipiranga e São Luís? É uma dificuldade que o Inter, imagino, vai ter durante toda a fase classificatória, ou ainda falta algo que você quer ver do time que ele não apresentou em 23 ainda? Acho que a equipe vai evoluindo para retomar aquilo que é o ritmo natural de competição. Acho que já podemos considerar próximo daquilo que somos, né? Quando se jogar assim, quando se joga em outras condições adversas, você nunca consegue oferecer um jogo tão bom. Nunca se conseguiu oferecer um jogo tão bom no gauchão. Nessas condições aqui, isso é quase impossível, né? Todos vocês sabem, não é choro de quem empatou. A gente falou muito sobre isso antes, vocês falaram, não foi só nós, né? Eu acho um desrespeito com o Campeonato Gaúcho deixar jogar jogos num campo como esse. Tá? Mas acho que a equipe vai encontrando esse ritmo, vai ficando mais competitiva, que é a nossa característica. Nós temos que competir, e eu acho que o caminho é esse. Mano, hoje você teve a oportunidade de ver o Gabriel Baralhas começando a partida aqui no Estádio do Vale. Queria a sua impressão dele começando a partida, que com certeza pode ter sido diferente do que foi contra o Ipiranga, que ele entrou naquela reta final de jogo, e o que ele tem de diferente em relação ao Johnny hoje, até para ter começado essa partida de hoje, mas também pensando a longo prazo. Então, em relação a começar o jogo de hoje, não. O Johnny também poderia ter começado o jogo de hoje. Aqui o Johnny vem já de um desgaste um pouquinho, tá? Ele e Maurício apresentaram a semana um pouquinho mais de dificuldade de recuperação. Então a gente tem cuidado porque nosso elenco é um elenco enxuto e eu não posso perder jogadores, né? Perdemos o mercado e já tive que sacrificar um pouco o Moledo além da conta hoje para não correr esse risco. Para a próxima partida eu tirei um pouquinho antes. Mário também fez por dentro, fez bem. Acho que isso é importante também, a gente ganhando confiança e saber que os jogadores podem fazer outras funções, como a gente já sabia que o Mário podia fazer. Baralhas está dentro do contexto, acho que se ambientou bem. É um jogador que diminui, é mais agressivo na retomada de bola, se é essa a leitura que temos que fazer para identificar um pouco mais a característica dele. Tem bom passe, erra pouco, cometeu um erro só, que foi dar um carrinho por trás lá e tomar um cartão amarelo, aí vai um pouquinho pelo ímpeto, né? E o restante foi bem. Mano, eu queria sair um pouquinho do jogo, se dá para chamar de jogo, né? Eu queria falar da temporada. O quanto atrapalha um campeonato desse nível técnico na preparação de um time que vai disputar uma Libertadores, um brasileiro, e que na realidade tem um adversário só forte até iniciar as competições mais fortes. Não, eu respeito todos os adversários, tá? Eu não gosto de diminuir ninguém, porque esse não é o nosso intuito. As características do jogo, do gramado, é que diminui o jogo. E diminui todo mundo, na minha opinião. Tá? Agora, a nível de competição não é ruim. Sabe que a Libertadores tem mais contato físico do que o futebol brasileiro, de um modo geral. Às vezes você vai jogar num país de condições um pouco menores, né? E também pode enfrentar um pouquinho de dificuldade parecida com essa em termos de gramado. Obviamente que nem parecido. Mas em termos de disputa de jogo, essa disputa do corpo, da coisa, já vai te preparando um pouquinho mais para esse tipo de jogo que às vezes também encontramos na Libertadores. Mano, antes do Baralhas ser anunciado pelo Internacional, perguntado a você numa coletiva, foi falado que era um jogador que tinha até o mesmo nome de outro jogador que fazia a mesma função, que é o Gabriel. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Johnny, agora com o Baralhas, e essa situação foi vista no jogo de hoje, de que o Johnny entra e o Baralhas fica um pouco mais recuado, libera um pouquinho mais o Johnny para jogar. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque era uma constante no teu time em 2022.
Eu acho o Johnny um pouco mais médio do que volante central. Né? Nós utilizamos ele como um volante mais defensivo porque ficamos sem o Gabriel. Tá? E acho que Baralhas pode fazer as duas funções. Eu acho que com Johnny e Baralhas também é possível jogar. Os dois podem, inclusive, revezar a saída. Você não precisa definir um como primeiro. Quando surgir o espaço, você pode naturalmente se aproximar da jogada, chegando na frente, ele chega bem na frente. Então, acho que a gente sai ganhando porque começa a aumentar essas alternativas que o treinador precisa ter. Mano, o Inter terminou a temporada da forma como terminou no passado, né? Jogando bem, segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E claro que se criou uma grande expectativa no torcedor, mas a gente sabe que é muito difícil um time reiniciar uma temporada naquele ritmo, né? Você precisa de tempo. A minha pergunta é, tá dentro do teu esperado esse rendimento inicial do Inter no ano? Tá dentro daquilo que tu imaginava para esse início de temporada? A gente pode construir vitórias com dificuldade. Acho que o que está nos faltando um pouco é isso. Todos estão tendo dificuldades, né? Mas às vezes mesmo com dificuldades vencem. Então eu acho que o que está faltando para a gente um pouquinho é isso. Saber vencer também quando não se é tão brilhante, às vezes num jogo como esse, que é difícil você construir. Mesmo assim você ganha a partida, você constrói uma jogada, você faz. Hoje um pecado a jogada de Alan Patrick, né? Que seria um golaço para encerrar o jogo, mas vai entrar. Vamos rezar um pouquinho, benzer um pouquinho que ela entra. Mano, era visto a condição do gramado muito antes do jogo, né? Você sabia que o gramado estava ruim. Usar força máxima em um gramado dessas condições, visto que não seria possível fazer uma grande avaliação, faz parte de um planejamento de valorização do Campeonato Gaúcho ou é mais a busca por encontrar ritmo para o time em uma temporada longa e que ainda está no começo? Acho que a gente está se comportando como a gente deve. Tirou 3 jogadores do jogo anterior, né? Eu não vou descaracterizar a equipe, porque senão é ruim para todo mundo. Se eu mudo toda a equipe que entra, toda ela mexida, vai ter mais dificuldade. Então é melhor você ficar rodando 3 jogadores, às vezes 4 jogadores. Todos vão ganhando ritmo de competição, vão recuperando para você não perder ninguém. Imagina que prejuízo grande se a gente ainda perde alguém importante nessa hora. Então a preparação de uma temporada, o início dela, você tem que ir fazendo da maneira que eu acho que a gente está fazendo. Aí, Mano Menezes.